Olá, aqui é o Poderoso Teacher novamente. Então, para a gente continuar resolvendo as questões do Enem, agora a gente vai resolver a questão número 28. A gente vai precisar retomar alguns conceitos de física, tá? Então, os conceitos que a gente vai começar vai ser primeiro o seguinte. O primeiro, são dois conceitos inicialmente. Um é o chamado de frequência, tá? E o outro é chamado de frequência, tá? E o outro é o período. Frequência e período, tá? Frequência, pessoal, é o número de oscilações que eu dou em um determinado tempo, tá? Então, frequência, eu vou chamar pela letra Fzinho, é o número de oscilações que eu dou em um determinado tempo. E período é o tempo que eu levo, o tempo gasto, para eu completar uma oscilação completa. Ou seja, se nós usarmos como exemplo, na frequência, por exemplo, a frequência do seu coração. É o número de batidas que o seu coração dá, tá? Então, a gente vai precisar de que a frequência, a gente vai usar 1 sobre o período. E o período, se você imaginar que a gente estivesse dando uma volta em uma pista de atletismo, por exemplo, é o tempo que eu levo para dar uma volta completa na pista de atletismo, tá? Então, ela é o inverso da frequência. O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Frequência no sistema internacional, a gente mede em Hertz, né? E a unidade, e as letras que eu uso para unidade é o Hzão e o Z, então é Hertz. E o período ele é dado em segundos, tá bom? A outra coisa que a gente vai ter que retomar é a chamada velocidade média. Lembra lá de velocidade? A velocidade média, aqui nesse caso vai ser a velocidade escalar, né? A gente não vai fazer um tratamento vetorial, não precisa se preocupar com o vetor aqui. A única coisa que você vai precisar lembrar é que a velocidade média escalar, que eu vou chamar apenas de velocidade aqui, vai ser a variação do espaço que eu percorri pelo tempo que eu gastei, um ΔTzinho aqui, tá bom? Então é a variação do espaço pelo tempo. Só que se a gente imaginar que a gente está percorrendo um espaço de uma circunferência, e essa circunferência ela vai ter um raio Rzão, por exemplo, tá? O espaço que eu vou percorrer completo de uma circunferência é o espaço, o comprimento da circunferência, ó, tá? Então, se eu percorrer a circunferência inteira, o espaço que eu percorri é o comprimento da circunferência. Lembra lá o comprimento da circunferência? É 2π raio, né? No nosso caso aqui, é 2π raião. 2π raião, tá? Então, o comprimento da circunferência nada mais é do que 2π raião, ou 2π raio. E o tempo que eu levo para dar uma volta completa, ó, tempo que eu levo para dar uma volta completa, eu chamo de período. Então, o outro termo que a gente vai precisar aqui é o período. Só que o período nós sabemos que ele é o inverso da frequência, tá? Que é dado em segundos. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a definição de velocidade média, que é a variação do espaço pela variação do tempo, e vou substituir. O espaço que eu percorri aqui na circunferência é o comprimento da circunferência. O tempo que eu levei para dar uma volta completa, que é uma oscilação completa, eu vou chamar de período, Tzão. Só que eu sei que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. E o período, ele é 1 sobre a frequência. Ó. 1 sobre a frequência. E eu tenho o que agora? Eu tenho aqui uma divisão de frações. Como é que eu faço para resolver essa divisão de frações aqui? Conservo a primeira fração, que é 2π vezes o raio, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre f, essa aqui é a segunda, né? O inverso de 1 sobre f é f sobre 1, tá? Se eu dividir tudo isso aqui por 1, vai dar tudo isso aqui mesmo. Então, a velocidade ficou o seguinte, 2π raio vezes a frequência. Tá? Então é essa definição aqui que a gente vai precisar lá agora para resolver o exercício do Enem, o exercício 28. Então vamos para o exercício 28? Então vamos lá, está aqui o exercício 28. O exercício 28 fala o seguinte, ó, em que opção abaixo a roda traseira dá maior número de voltas por pedalada? Tá? Em que opção abaixo a roda traseira
dá maior número de voltas por pedalada, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, então vamos desenhar uma catraca traseira que está ligada a uma roda traseira e uma catraca dianteira que está ligado aonde eu pedalo, né? Essas duas catracas, elas estão ligadas por uma corrente, tá vendo? Olha aqui a corrente passando pelas catracas. Tá meio feia essa corrente, né? Vamos apagar ela aqui, vamos fazer uma outra corrente, fazer até em outra cor. Então aqui eu tenho uma corrente que passa pela catraca traseira e pela catraca dianteira. Você concorda comigo que a roda traseira ela vai dar um maior número de voltas quanto mais voltas der a minha catraca traseira, né? Então, na realidade, o que ele está perguntando é o seguinte: qual das bicicletas a catraca traseira dá maior número de voltas do que a catraca dianteira? Tá? Vamos chamar a catraca traseira de catraca 1 e vamos chamar a catraca dianteira de catraca 2. Tá? Se nós pegarmos um pontinho aqui, ó, quando a gente está pedalando, esse pontinho ele vai andar nesse sentido aqui, ó, tá? Quando nós estivermos pedalando, esse pontinho aqui vai nesse sentido, aí daqui a pouco ele vai estar aqui, daqui a pouco ele vai estar aqui, daqui a pouco ele vai estar aqui, vai fazer a voltinha, vai passar. Você vai perceber que esse pontinho aqui, ó, ele sempre vai estar numa mesma velocidade. Se ele sempre vai estar numa mesma velocidade, ele vai passar por essa catraca com essa mesma velocidade e vai passar por essa catraca com essa mesma velocidade. Você concorda comigo? Então eu posso falar o seguinte, que apesar de uma catraca dar mais voltas do que a outra, eu sei o seguinte, que a velocidade que as catracas estão, V1 e a catraca V2, eu posso falar que as velocidades delas são iguais, tá? Como a catraca V1 tem um raio R1 e a catraca V2 tem um raio R2, né? Eu posso falar que a catraca V1 tem a mesma velocidade que a catraca V2, então eu vou falar que é igual. Você lembra lá pela definição que nós falamos? Que a velocidade ela podia ser dada por 2π vezes o raio vezes a frequência. Então nós vamos substituir ali, ó. Velocidade V1 é 2π, o raio eu vou chamar de R1, e a frequência da catraca traseira é F1. A velocidade V2 é 2π, o raio é R2 e a frequência é F2. Tá? Se eu pegar esse 2π aqui, ó, que está multiplicando, esse 2π que está multiplicando, ele passa dividindo esse 2π aqui, né? 2π dividido por 2π dá 1. Então eu posso, na realidade, cortar esse 2π com esse 2π. O que me sobra? Me sobra aqui a seguinte relação. R1 vezes F1 tem que ser igual a R2 vezes F2 se as duas velocidades ali forem iguais. Tá? Beleza? Então, como eu já vou partir do meio que indicar você o resultado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma catraca traseira pequena e uma catraca dianteira grande. Tá bom? Então, o que acontece? Para eu manter essa relação aqui, ó, R1 vezes F1 tem que ser igual a R2 vezes F2, o que eu faço? Para eu manter essa relação aqui, o raio da minha catraca dianteira, nesse caso aqui, ele é grandão. O raio da minha catraca traseira, ele é petitiquinho. Eu tenho que manter essa igualdade, tá? Então, desse lado eu tenho que ter uma coisa grandona e aqui eu tenho que ter uma coisa pequena para que mantenha a igualdade, né? Então, se o raio da dianteira é grandão, a frequência dela é petitiquinha. Se o raio da traseira é grandão, a frequência dela tem que ser grandonona, tá? Então aqui eu digo o seguinte, aqui é a resposta do exercício na realidade. Quanto maior for a minha catraca dianteira
e menor a minha catraca traseira, mais voltas a minha catraca, ou seja, a frequência da minha catraca traseira vai ser maior do que a frequência da minha catraca dianteira, tá? Então o que acontece? Quanto maior a catraca dianteira e menor a catraca traseira, maior vai ser o número, a maior vai ser a frequência da traseira, maior vai ser o número de voltas que a roda vai dar, certo? Então eu vou ter que procurar nessas bicicletas aqui aquela que tiver a menor catraca traseira e a maior catraca dianteira, tá? Então vamos lá. Então se eu pegar aqui, por exemplo, ó, essa aqui, da letra E, né? As duas catracas são iguais. As duas catracas sendo iguais, uma não vai ter maior frequência que a outra, né? Então essa aqui não me serve. A outra, essa letra C é a mesma coisa, ó, as catracas são grandes, mas são iguais, então ela também não me serve. Né? Essa aqui é a letra D. A letra D está me dizendo o oposto do que eu preciso, né? Eu preciso que aqui atrás seja bem pequena e na frente seja maior. E ela está sendo o inverso, então essa aqui também não me serve. Sobrou a letra A e a letra B. Na letra A e na letra B, as duas catracas traseiras são menores que as catracas dianteiras. Contudo, na letra A catraca traseira é menor do que na letra B, não é? Então, a letra B, ela vai ter uma frequência menor do que na letra A. Então, o número de voltas da roda traseira vai ser menor do que a letra A. Então, a resposta correta desse exercício é a letra A, né, que é a bicicleta que tem a maior catraca dianteira e a menor catraca traseira. Tá? Certinho? Belezinha? Entendido? Então, o Poderoso Teacher fica por aqui. Até mais. Tchau.